Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Vagaroso. Finalmente saiu o nosso primeiro vídeo de tutorial. Na verdade, é mais um vídeo de dicas mesmo, não chega a ser um tutorial. Esse primeiro vídeo eu vou falar sobre como você pode se livrar da linha de corrida, que é um dos grandes problemas, é uma das coisas que mais atrapalha a você poder evoluir e ser mais rápido. Então eu vou falar sobre pontos de freada, de virada, numa curva, o apex, e como que você consegue aplicar esse conhecimento na pista mesmo, enquanto você estiver dentro do carro. Fica aí com a gente, eu espero que você goste e aproveite bastante. Vamos lá. A dica que eu acho que a gente tem que começar essa situação é sobre como eliminar aquela linha de corrida que todo mundo usa, né, nos simuladores. É péssimo, né? Todos os pilotos iniciantes usam essa linha e você acaba até ficando um piloto mais experiente, mas você ainda assim mantém a linha porque você não sabe onde você vai frear, você não sabe onde você vai virar, e você começa a criar esse mau hábito de seguir a linha. E qual que é o problema? Quando você segue a linha, você acaba perdendo uma série de sensibilidades, como você para de perceber quando o carro está perdendo grip, conforme a corrida vai se desenvolvendo, os seus pneus vão se gastando, você vai ter que frear um pouquinho antes, porque o seu pneu já não tem mais o mesmo grip de antes. O seu carro, ao mesmo tempo, está um pouco mais leve, você pode frear um pouco depois, porque ele gastou combustível. E são coisas que você vai sentindo, né, conforme você vai dirigindo. E quando você está seguindo aquela linha de corrida que te diz aonde vira, quando breca, qual a velocidade, você não presta atenção em nenhum desses fatores. E isso atrapalha muito, e é por isso que você não consegue tirar a linha de corrida. Então, se livrar da linha de corrida não é fácil, mas é possível. E vamos começar vendo quais são as partes de uma curva. O principal problema da linha de corrida são as curvas, né? A reta é muito fácil. Então, vamos analisar as curvas. Eu trouxe aqui uma apresentaçãozinha para a gente acompanhar as partes da curva. Então, vamos dar uma olhada. Bom, aqui temos uma curva que pode ser considerada uma curva ideal, né? Assim, 90 graus, ela não é um cotovelo em si, porque ela tem um raio relativamente grande, e né, esse aqui seria o raio da curva. Tem curva que poderia ser assim, né, mais quadrada, ela seria diferente o traçado. De qualquer forma, vamos usar essa curva aqui como base. Então, essa aqui seria a linha geométrica, né, de curva. Né? O que é a linha geométrica? Essa linha geométrica, ela seria uma linha ideal para você fazer a curva. E com essa linha geométrica, você acaba mantendo a maior velocidade possível durante a curva. Então, quando você entra na curva, e aqui você tem o chamado apex, né, o apex, que seria o ápice da curva, né, seria o ponto máximo da curva. A gente chama de apex porque na corrida é normal você falar apex, né, no mundo da simulação, tanto da corrida mesmo, não falar apex. Alguns falam apex, mas ninguém vai falar ápice. A gente usa a palavra em inglês mesmo. Então, aqui no apex, seria o ponto de menor velocidade da curva, só que seguindo essa trajetória, né, geométrica, você está no ponto de mais alta velocidade possível para fazer essa curva. Né? Que teoricamente você pensa, essa é a trajetória ideal. Depende, nem sempre. Depende do carro que você está dirigindo. Porque se é um carro menos potência, ele vai ter mais dificuldade para ganhar a velocidade quando você começa a acelerar. Então, nesse caso, é muito importante você perder a menor velocidade possível. Então, quanto mais lento o carro que você está correndo, mais próximo você vai estar da linha geométrica, que seria essa. Agora, se você está num carro de Fórmula 1, que, por exemplo, acelera muito rapidamente, você perder menos velocidade não é o ideal. Talvez seja melhor você perder um pouco mais de velocidade, mas depois passar mais tempo acelerando. Mas vamos continuar vendo os próximos passos aqui. Né? Então vamos ver os outros pontos de uma curva. Então aqui estamos com o nosso apex, mas quando a gente está chegando da reta, a gente tem primeiro esse ponto de freada. Então temos um ponto de freada aqui, que quando você está usando o auxílio, ele vem da linha de corrida, né? E a gente vai ter que começar a procurar pontos de referência no autódromo para esses freios. Né? Depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas é importante ter um ponto de freada. O ponto de freada
ele varia muito de acordo com o carro, se o carro está cheio de combustível ou não, se o pneu está gasto ou não, se está chovendo ou não. E tudo isso você vai aprender com o tempo. Vamos imaginar um ponto de freada quando está tudo perfeito, sol lindo, carro, pneu novo. Temos um ponto de freada ali, você vai começar a frear aqui. A freada, você começa a frear com tudo, você tem que pisar 100% no freio. E você começa a tirar o pé do freio aos poucos. Você tem um ponto de freada e você vem aqui até o próximo ponto, que é o ponto de virada. Então você vai freando até o ponto de virada. Você pode continuar virando e freando numa técnica, né, que se chama trail braking, que a gente vai ver ela com mais calma mais para frente, mas muita gente vai frear só até o ponto de virada, tira o pé do freio e faz a curva. A gente vai ver que essa não é a forma mais rápida, mas ainda assim é uma forma de se fazer a curva, de se aprendendo. Lembre-se que nós estamos vendo muitas coisas ao mesmo tempo agora. Então, eu não vou falar sobre trail braking, a gente vai se concentrar realmente nos pontos do circuito. Porque como vão ter muitas informações novas, a gente sobrecarrega o cérebro se tiver que pensar em tudo ao mesmo tempo. Então esquece trail braking por enquanto, você vem, freia no seu ponto de freada e começa a virar no seu ponto de virada, que também é um ponto de referência no autódromo. Lembra, não tem mais a linha de corrida, né? A linha de corrida do jogo. Você tem que seguir o autódromo. O autódromo vai ser sua guia. Nunca o piloto da frente. Não pode ser uma sombra também. Porque se não tiver sol, como que você vai frear? Você perdeu o seu ponto de referência. Não pode ser aqueles cones também, por exemplo, no Gran Turismo Sport, que aqueles cones são muito legais, eles te auxiliam a entender a linha de corrida, mas alguém pode atropelar os cones e você perde sua referência completamente. Bom, você começa o seu ponto de virada aqui e você vai mirar onde? Você está mirando aceitar o apex, né? Que normalmente, na verdade, ele fica aqui em cima da zebra. O ideal é você usar as zebras do circuito. Então você vai sair daqui e vai mirar no apex. E quando você chega no apex, que lembra que é o ponto de menor velocidade da curva, você já começa a acelerar. Você vai acelerando, não dá para você acelerar tudo de uma vez, que normalmente o carro vai derrapar, você pode perder o controle, mas você começa a acelerar aqui e acelera até chegar aos 100% de aceleração e tá de novo em outra reta, né? Isso seria aquela curva geométrica, que eu falei que não é o melhor caminho, normalmente. Se você tiver com um carro mais lento, pode ser, se aproxima mais da linha geométrica. Mas se você estiver com um carro mais rápido, a curva tem que ser um pouco diferente. Vamos dar uma olhada no próximo slide. O apex, a saída da curva, que você sai acelerando. Essa aqui seria uma curva mais para um carro mais potente, é o que a gente chama de linha de corrida mais moderna, né? Ela não é a linha geométrica, não é a linha mais rápida, teoricamente. Por quê? Porque aqui a gente vai ter que ter uma velocidade menor. Se você pensar, a gente vem aqui, olha, o ponto de freada e o ponto de virada. Se você for comparar, eles estão exatamente na mesma distância. Ó, tem essa distância aqui e tem essa distância aqui. Você vê, é exatamente o mesmo tanto que você vai frear, para você diminuir a velocidade antes de começar a curva. Você, óbvio, tem que mudar o seu ponto de frenagem um pouco mais para dentro da curva e você vai virar. Só que essa curva, ela é mais acentuada. Então, o que acontece? Primeiro, você está gastando mais pneu, porque conforme você está virando, você está fazendo uma curva mais fechada, que no caso da curva geométrica, e você começa a gastar mais pneu. Mas, então você vai perder mais velocidade. Você perde mais velocidade aqui do que na curva geométrica. Só que, olha, a partir daqui você já consegue começar a acelerar. A partir desse ponto aqui, você já passou o ponto de menor velocidade, você já começa a acelerar. Você começa a acelerar antes do apex. Se você for ver o apex aqui, ele é tardio, né? Ele é posterior, porque o apex geométrico fica aqui, bem no meio da curva. E esse apex, quando você faz uma entrada mais tarde, ele também é um apex posterior, fica depois, a gente fala que é late apex, né? Ele é depois do apex geométrico. Só que aqui você já está acelerando. Então, olha só, quando você estava na linha geométrica, você começava a acelerar aqui e devagarzinho. Mas aqui você começa a acelerar muito antes, e quando você está aqui, você já está acelerando. Você passa muito mais tempo acelerando do que freando. Então, apesar de você ter uma velocidade mais baixa nesse ponto, quando você está aqui, você está numa velocidade maior. Com um carro mais potente, um carro que alcança grande aceleração, essa é a linha ideal. Por quê? Porque você passa mais tempo acelerando.
E claro, fica um pouco mais difícil de dirigir porque você tem menos tempo para fazer a curva. E tudo isso você vai fazendo com o tempo. Você vai ver que conforme você freia mais dentro da curva e consegue fazer essa transição, você vai perceber que dá para você acelerar. Então é isso. A gente vai entrar aqui no Apex. Já estamos acelerando desde antes, é importante lembrar. E aqui a gente vai estar com uma velocidade muito maior na saída de curva. Então, apesar de você entrar mais devagar, você sai mais rápido. E como o carro acelera rápido, você ganha tempo. Lembre-se, com um carro que tem uma potência mais fraca, isso não funciona, porque como ele demora para acelerar, é melhor você perder menos velocidade na curva. Então você vai ter que fazer aquele outro caminho anterior, o geométrico. E esse seria o caminho ideal para um carro mais lento, que você perde o mínimo de velocidade possível. Esse é o ideal para um carro mais rápido, um carro que você ganha velocidade muito rápido, então é melhor você ficar o máximo de tempo possível acelerando, certo? Aqui está uma comparação entre as duas linhas, né? Então aqui a gente tem o ponto de virada, que é posterior, né? Na linha geométrica o ponto de virada é aqui atrás. E o apex da linha de corrida dos carros mais fortes, como o Fórmula 1, por exemplo, que fica mais para frente, o apex na linha geométrica é aqui. E isso faz toda a diferença. Você perde mais velocidade aqui, mas você fica mais tempo acelerando. Na linha geométrica, você começa a acelerar aqui. E você só vai conseguir estar 100% no acelerador mesmo por aqui. E quando você está nessa outra linha, você já está 100%. Chegando no apex, você já está quase no 100% de aceleração. Então essa linha é bem mais rápido. Isso depende de curva a curva, né? Você vai, com o tempo, conhecendo o circuito e analisando como que é cada curva, porque as curvas não são assim, né, bonitinhas, 90 graus, elas têm vários formatos diferentes. Aqui a gente tem um outro modelo de curva, que seria um grampo, né, que a gente fala, e o hairpin, né, que é realmente um grampo. Ela faz essa curva de 180 graus. E como você imagina, vamos imaginar a geométrica. A geométrica vem aqui, aí vai começar a virar aqui, atingir o apex aqui no meio da curva e passar todo esse pedaço acelerando devagar, porque praticamente na geométrica você vai ter que fazer um espelho dessa curva, né? Então você vai começar a acelerar aqui e você só vai conseguir chegar no 100% de aceleração tarde, né? Então, para você fazer essa curva, você tem que fazer ela bem mais aberta. Você vai começar a frear em algum ponto aqui, não faz muita diferença, mas o ponto de virada bem tarde, né? Olha só, a curva já está começando e você começa a virar. Você começa a virar lentamente e aí vai acelerando a sua virada. Quando você chega aqui no meio da pista, que é o ponto que você já começa a acelerar mais forte. E quando você chega no late apex, né, bem tardio, bem aqui depois do apex normal, aí você já está 100% e você está todo esse tempo aqui acelerando. Tudo isso acelerando. Ele é muito mais rápido do que fazer a curva bonitinha, né, daquele jeito aqui. Vou fazer a curva, você faz aquela curva perfeita. Você fala, puxa, mas eu fiz a curva perfeita, eu entrei, acertei o apex. E é por isso que você está perdendo muito tempo, porque você, apesar de estar numa boa velocidade no meio da curva, você fica menos tempo acelerando. Então, no fim das contas, quando chegar no fim dessa nova reta aqui, você vai estar mais lento que um cara que fez essa trajetória diferente. Então é bem importante entender como que vai entrar nessas curvas. Claro que tudo depende da próxima curva, né? Cada curva é uma curva, cada circuito é um circuito, e você vai estar sempre que analisando cada tipo de curva. Então, se você for olhar aqui, a gente tem aquela mesma curva, nós fizemos o late apex aqui, o apex está depois, mas olha só, temos duas trajetórias diferentes. No caso de uma curva que na sequência vira à esquerda e uma outra que vira à direita. Se a gente for acompanhar essa linha verde, ela vem aqui, faz a curva aberta, usa todo o circuito, pode ver que tende a usar o máximo possível do circuito, mas mais pra frente a gente fala sobre isso. E aí você vem aqui, e aí você faz uma outra curva igual a essa, você freia de novo, late apex, você pode ver que é exatamente essa curva aqui, você faz a mesma trajetória. Mas, se a curva é pro outro lado, você quando tá aqui, você já tem que inverter a trajetória e tentar abrir aqui o máximo possível. Você pode vir até esse lado aqui, isso vai depender de curva a curva. Se essa reta
for muito menor, não dá tempo de você fazer nenhum tipo de transição. Com essa distância, daria tempo até de você vir até aqui e abrir bastante a curva para fazer. Você pode ver que tem um late apex aqui também. Você faz essa abertura, usa a mesma lógica. Abre o máximo que der, começa a virar mais tarde possível para atingir o late apex aqui e acelerar. Essa aqui foi uma outra trajetória para a gente poder comparar que o seu caminho depois da curva depende da próxima curva, né? Se é uma reta, fica fácil. Você escolhe, fica do lado para poder fazer a melhor tangente. Se tem uma curva logo em seguida, pode mudar bastante a trajetória dessa primeira curva. Porque se você já tem uma curva logo aqui, ao invés de estar aqui, você pode fazer uma mais fechada e sair grudada aqui para já virar. E aí você tem que analisar caso a caso, os famosos S's, né? Depende da próxima curva, sempre. Bom, uma outra coisa que é muito importante, que você tem que entender para onde você vai olhar na pista, né? Então, é muito importante você identificar isso na pista. Estamos aqui no Fórmula 1 2020, Interlagos, a gente está na reta oposta, antes da curva ali da subida do lago, e agora a descida do lago, né? Sei lá, nunca sei se é subida ou descida, gente. Vocês digam aí pra mim, porque pra mim aqui agora ela é a descida do lago. Porque a gente vai descer. Então, essa é uma curva que tem uma freada forte e ela é uma curva maior que essa que a gente estava vendo, né? Ela tem mais de 90 graus, mas é uma curva muito parecida. O padrão que você pode usar para um circuito que você não conhece e você sabe que tem uma curva forte é frear nos 100 metros. Por quê? Os 100 metros é um bom padrão. Você pode usar os 100 metros aqui, mas é sempre perigoso você usar 100 metros. Por quê? Porque essa placa ela é atropelável e se alguém atropelar numa corrida, você vai perder o seu ponto de referência. Então o ideal é você usar o circuito como referência. Esse é o ideal, né? Então, eu vou pôr um play aqui para a gente ver na velocidade normal e depois a gente analisa devagar. E aí eu vou falar sobre a parte de visualização disso, né? Porque ver de cima é muito fácil, mas como que a gente verifica isso enquanto estamos correndo, que é muito mais difícil, né? Porque olhando em câmera lenta a gente vê, nossa, é um facinho, vou fazer aqui, só que aí a velocidade da curva é essa aqui, ó. Ou seja, uma curva muito rápida que você pensa, puxa, não dá nem tempo de eu ver o que tem que fazer. Bom, primeiro eu coloquei aqui a câmera no modo Chase, um pouquinho mais para trás, e vamos analisar. O meu ponto de freada aqui nessa curva, na verdade, é essa pista de serviço aqui. Vocês estão vendo aqui essa pista de serviço. Então é os 100 metros, mas é um pouco depois. Porque lembra, você tem essa marca de 100 metros, mas não significa que você vai frear nos 100 metros. Você pode frear um pouco depois, um pouco antes, e você pode... O ponto de referência não é exatamente onde você vai frear, é o que te lembra onde você vai frear, porque às vezes não tem um ponto de referência exatamente onde você começa a frear. Mas você pensa, passei e freia, você vai ter que achar alguns pontos de referência específicos. Quando a gente vai caminhando, vai vindo aqui, vou acelerando e eu começo a frear aqui, na verdade, nessa parte aqui, e aí já começo a virar nos 50 metros. Se você for ver nesse vídeo, eu comecei a virar um pouco antes do que devia. O certo era virar aqui, assim, mas tudo bem. Lembra, é muito rápido e a gente vai aperfeiçoando a cada volta. Você faz uma volta e fala, putz, errei. Então vamos lá de novo. Então estamos aqui chegando nos 100 metros. Aqui é o ponto de freada. Eu começo a frear e fazer a curva nos 50 metros. Perfeito. Só que o que é importante? Como que você vê? Se você olhar, essa é uma curva, você não está vendo o apex, né? Você pensa, onde é o apex? O apex é mais ou menos aqui. Eu uso uma outra pista de serviço aqui para saber onde é o apex aqui especificamente. Ela vai vindo, ó, aqui tem essa pista, seria o apex dessa curva. Isso é para essa curva. Cada curva você tem que fazer um exercício assim. E tem curvas que não tem ponto de referência no apex. Você vai aprender realmente com o tempo, usando. E aí... Aqui já abre para a próxima curva, eu uso o máximo de pista que puder, até usei um pouquinho a mais aqui, e aí já vai para a próxima curva, que nesse caso era uma curva à esquerda, então você faz o mesmo padrão
acessa o outro apex e vai para lá. Mas uma das coisas mais importantes que a gente não falou aqui são para onde você tem que olhar no circuito. É muito importante você ter a visão certa, né? Como eu falei no começo do vídeo, você tem que olhar pro circuito não como um motorista. O motorista acaba olhando para frente do carro. A gente fica preso aqui na frente do carro. Você tem que olhar como um piloto, e o piloto ele tem que olhar o que está acontecendo na pista lá na frente. Primeiro, você tem que saber que tem uma curva, né? Que você vai, conforme você vai dando voltas, você vai conhecer. Só que é essencial você estar olhando lá para frente. Você está vindo, aqui já está um pouco tarde na curva, na reta, porque a reta é bem longa, mas você está olhando aqui e você pensa, eu estou olhando aqui para os meus 100 metros, para o meu ponto de frenagem. Está errado. Você já tem que estar olhando para a curva, porque você tem que estar olhando para o apex da curva. Você tem que estar olhando para onde você vai. E para onde você vai? Você tem que acertar o apex, que não é fácil. Então, inicialmente, né, depois virar algo comum. Você vai seguindo e você está olhando aqui. Você não está olhando para cá. E esse é um dos erros. Como você está acostumando agora a procurar pontos de frenagem, você fica olhando para o ponto de freagem, cheguei e freia. Não, você tem que olhar para onde você vai. E como que você vai saber onde é o ponto de freagem? Você vai ter que usar a sua visão periférica para você saber qual que é o ponto de freagem, que é algo que você vai acostumar também, tá? Então você vai seguindo, o carro vai andando, você vai chegando no seu ponto de freagem, mas você não está olhando para cá, você está olhando para cá. Você está procurando o apex. Você pode ver, eu gosto de dirigir assim de dentro do carro. E você pode ver que é bem difícil de visualizar, principalmente no carro de Fórmula 1, que é um carro muito baixo. Você tem muita dificuldade de visualizar o apex, mas é costume também. Você começa a aprender a visualizar dessa forma. Aqui cheguei no ponto de freagem, você vai ver que começa, já baixei uma marcha, já estou freando, né? Já caiu aqui a velocidade. E aí eu estou procurando o apex, eu não estou olhando para a curva, não estou olhando para a reta, sempre olhando para a curva. Já visualizei meu apex aqui. A partir do momento que você visualiza onde é o apex, você vai começar a olhar lá para frente na curva. Nesse caso é cego, porque nós temos aqui essa barreira de proteção. Então você vai continuando indo, mas seu olho, já achei o apex, agora já não estou mais aqui, eu estou olhando lá na frente, estou olhando para cá. Por quê? Você vai perceber que conforme você vai olhando para frente, o seu cérebro vai fazendo a linha ideal na sua cabeça. E você vai perceber que a hora que você está chegando aqui, você começa a ver a linha lá na frente. Você vê que você já começa a ver a próxima reta. E você pensa, aqui eu já consigo acelerar. Então, é meio natural. Conforme você vai entrando na linha, você vai automaticamente, se você estiver olhando para o lugar certo, olhando lá para frente, você vai ver que o seu cérebro começa a pensar, aqui eu já posso acelerar. E você vê até, você começa a pensar, nossa, eu estou devagar, porque eu estou vendo que aqui a curva já está aberta. Então eu já consigo acelerar. E aí você começa a acelerar. Lembre, devagar, né? Não é para pisar de uma vez no acelerador. Você tem que pisar gradualmente. Mas você já pode começar a acelerar e aí você já está vendo. E você já está vendo que aqui a curva é mais aberta. E tudo isso você pensa muito rapidamente. O cérebro automaticamente já começa a programar. Aqui eu já posso fazer de pé embaixo. E você já acelera tudo e vai. Aqui já vai sem parar. Tudo de pé embaixo. Bom, vamos visualizar de novo de uma forma que a maioria das pessoas dirigem no jogo de Fórmula 1, para vocês verem como realmente dirigir nessa câmera aqui de cima é muito mais fácil de você visualizar o apex. Só de ver daqui da gente aproximando já dá para ver que eu consigo ver a curva logo de longe, né? Eu não gosto de dirigir assim de cima, mas gente, isso é puramente questão de gosto, tá? Eu entendo que a câmera não faz muita diferença para como você vai dirigir. Isso é uma questão particular. Tem gente que vai te criticar e dizer assim, você não dirige dentro do carro, então você não é um sim racer de verdade, porque simulação de verdade de dentro do carro. Falo, gente, não faz nenhum sentido. Aqui é uma simulação e você pode procurar a melhor maneira de você conseguir visualizar. Se você for ver os pilotos profissionais, né, os de esporte aí de Fórmula 1, eles dirigem com essa câmera aqui. Eu particularmente gosto de dirigir dentro do carro, mas os pilotos profissionais dirigem com essa câmera. Então, eu particularmente acho estranho dirigir com aquela câmera de fora do carro. Por quê? Porque você perde uma das sensibilidades. Porque quando você está dirigindo com a câmera dentro do carro, se o carro dá uma derrapada, uma coisinha, você sente
com a visão, mesmo se o force feedback não te der essa informação, você consegue com o olho sentir se o carro está derrapando ou não. Quando você está de fora do carro, você também consegue vendo a reação do próprio carro. Mas muda assim, né? Pra mim fica estranho, eu não me sinto realmente dirigindo. Eu gosto de dirigir em alguma câmera que esteja pelo menos grudada no carro. Mas, gente, é puramente gosto. Se você consegue dirigir de fora do carro e ser rápido, é isso que importa. E ter prazer com isso, né? Porque o importante aqui é se divertir. E é por isso que eu resolvi fazer esses tutoriais, que é para que você consiga se divertir com a simulação, que é algo que pode dar muito trabalho e deixar de ser divertido. Vamos seguir com essa câmera, mesma história. Ponto de freagem vai ser mesma história. Ponto de frenagem vai ser ali na frente. Então vamos lá com o play. Você já não está olhando aqui, lembra? Você tem que estar olhando para cá. Isso aqui você vai ver com a sua visão periférica. Você está andando, você vai começar a frear olhando para cá. Continua andando. Vamos chegar aqui no Apex. Chegamos no Apex, você já tem que estar olhando lá na frente. Olha como a câmera aqui de cima é muito mais fácil e você já consegue ver a curva antes do Apex, inclusive. Então você está vindo e você já, pronto, você já com seu cérebro consegue entender. Vamos voltar um pouquinho. Seu cérebro olhando lá para frente, ele já consegue entender, putz, aqui eu já posso acelerar, porque ele já sabe que dá para você pisar tudo aqui. Então você pisa tudo e vai pro próximo. E é isso. Essa dica de você olhar lá para frente, que é algo que os pilotos aprendem em escolas de pilotagem, e quem está fazendo simulação não aprende, né? Principalmente se for assim só para se divertir, você não vai entrar numa escola de pilotagem para se divertir num simulador. E a minha ideia aqui é exatamente passar essas dicas. A gente tem que olhar para frente. E com isso você vai começar automaticamente a formar uma linha ideal na sua cabeça. Vamos ver de novo em velocidade rápida aquela volta. Eu aposto que vocês esqueceram de olhar e ficaram olhando para os pontos de referência. Vamos uma última vez, não olhe para os pontos de referência. Você tem que olhar lá para frente. Segue o vídeo olhando lá para frente. E a hora que você estiver chegando no Apex, você já olha lá pra frente e vê como você consegue entender que já devia estar acelerando. Sempre olhando lá pra frente. Isso não é fácil, isso não é intuitivo. A gente fica muito preocupado olhando para o que está na frente do carro e precisamos perder esse vício. Eu mesmo, quando comecei, quando vi algum tutorial falando sobre o ponto que você tem que olhar na pista, eu falei, vou começar a prestar atenção nisso. E foi uma mudança impressionante. Eu comecei a olhar lá pra frente e na outra volta eu fui tipo 1 segundo mais rápido do que eu estava sendo. E eu até falei, não, coincidência, não é possível. E aí eu fiz 3, 4 voltas assim, concentrado, porque lembra, não era algo automático. Era algo que eu tinha que me concentrar muito para fazer. 3, 4 voltas, e aí meu tempo começou a ficar ruim de novo. Começou a subir o tempo. E aí falei, mas tô indo ruim, tô fazendo... Mas eu não tô mais olhando lá pra frente. Eu parei, porque cansa. Porque é algo que não tá automático. Você vai ter que se policiar. E aí comecei de novo, prestar atenção, e de novo meu tempo caiu automaticamente. Você automaticamente começa a acelerar antes do que você acelerava quando você tá olhando lá pra frente. Faz muita diferença. Bom... Eu queria começar com isso, com essa dica de você olhar lá para frente. Primeiro, falar sobre os pontos de frenagem e sobre os pontos de uma curva, né? O ponto de frenagem, o ponto de virada, o apex e a saída da curva, que é essencial. E sobre esse ponto de olhar para onde você tem que olhar no circuito. Isso é essencial, você tem que sempre estar olhando lá para frente, né? E isso vai te ajudar quando você tiver perseguindo alguém. Porque como você está olhando lá para frente, você vai estar olhando para esse carro na sua frente com a visão periférica. E o que acontece? Se ele errar, você não vai errar. Porque esse é um dos grandes problemas, né, de quem está num simulador. Você tá seguindo o carro da frente, o carro tá bem perto, você tá de olho no carro da frente, você tá assim vidrado olhando o carro da frente. O carro da frente freia, você freia. Não, você tem que estar olhando lá para frente.
E aí, se o carro frear, você percebe e desvia, sempre olhando lá para frente, não olhando para o carro. E você vai ver que você comete muito menos erros fazendo isso. Os outros vão errar na sua frente e você não vai errar. Faz toda a diferença. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o meu primeiro vídeo de tutorial, então qualquer dica que vocês tiverem aí ou crítica, eu peço que façam. Estou aprendendo também a fazer esse tipo de material. Eu não sei se ficou bom essa apresentação que eu fiz, eu espero que tenha ficado. E me desculpem qualquer problema, qualquer engano que eu tenha feito, falado. E é isso, eu estou aprendendo aqui a fazer esses tutoriais. Eu espero que consiga ajudar vocês a aprenderem também a ser mais rápidos na pista. O próximo episódio que eu quero fazer vai ser sobre as reações físicas do carro, porque não é só frear, a gente tem que entender o que acontece no carro quando a gente freia. E é muito importante entender a parte mecânica, física da situação, da frenagem, que os simuladores hoje em dia representam muito bem, para a gente poder entender quando que é hora de frear, quando que é hora de desacelerar. Mas lembre-se, tem que fazer uma coisa de cada vez. Você tem que estar com um circuito claro na sua cabeça, você tem que estar com essa ideia de olhar lá para frente, uma automatizada, para a gente começar a pensar em mais coisas. Porque senão o cérebro fica sobrecarregado e a gente não consegue fazer nenhuma dessas coisas. Então se concentra na visão, se concentra em olhar lá para frente. Importante achar um ponto de frenagem para cada curva, para cada situação. Um ponto de frenagem, um ponto de virada e o apex. Você tem que identificar isso em cada curva. Né? Como que você identifica? Com essa dica da visão. Olhando lá para frente, prestando atenção, procurando pontos de referência no circuito, como nessa curva aqui de Interlagos, na descida do lago, que você tem ali uma pista de serviço, né, que ajuda. Dá até pra gente voltar um pouquinho para a pista, né? Tem essa pista aqui de serviço que ajuda. Você pode, não precisa frear aqui dentro, você pode frear um pouco depois, um pouco antes. Ela é a referência, né? Você vem, eu vou começar a frear aqui. Eu começo a frear aqui. Beleza. Começo a virar onde? Vou usar os 50 metros como virar. Eu vou usar essa aqui, essa grua. Cara, tem um monte de coisas que você pode usar como referência. Essa placa da Pirelli aqui, né? Essa placa da Pirelli aqui. Cheguei na placa da Pirelli, eu viro. Você vai fazer um late apex. Que você pode ver que eu até virei um pouco antes do que devia aqui nessa curva. Eu teria que ter virado um pouquinho mais pra frente. De repente usar essa placa como referência para virar melhor. Você vai virar, vai fazer um late apex aqui, já vai sair mais rápido para essa próxima curva. Você vai sair mais rápido aqui para essa próxima curva, consegue acelerar um pouco antes, né? E sai para essa próxima curva, e aqui que é praticamente, né, uma reta. Você vai fazer essa curva aqui de pé embaixo. E você consegue uma velocidade maior se você fez esse late apex nessa curva aqui. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, estou aprendendo aqui junto com vocês e, por favor, postem dúvidas, sugestões. E é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Um abraço.